dia, Snapchat! Fazia tempo que eu não entrava aqui no Snap, mas hoje o tema é importantíssimo: leite de vaca. Na verdade, eu vou falar tudo sobre leites, né? Mas vou destruir realmente o leite de vaca. E eu descobri uma analogia importante. Então essa é para você que acredita em indústria farmacêutica, indústria alimentícia, e que acha que pessoas como eu, que falam mal do leite, que dão uma outra visão, outro lado, não tem embasamento. Então, tudo tem embasamento científico, tem trabalhos científicos, basta procurar, e talvez você encontre mais trabalhos falando bem sobre o leite por um único e exclusivo motivo. Tem muito mais dinheiro envolvido em falar bem sobre o leite, né? Leite dá lucro, mas eu vou fazer uma analogia para você entender de vez. Eu fiz um vídeo falando tudo sobre óleos e dizendo que óleos vegetais que foram criados pelo homem, óleos matam, né? Que aumentam o índice de mortalidade. O seu óleo de soja, o seu óleo de canola, o seu óleo de milho, né? Eu falei isso. E aí muitos criticam. E a justificativa é que o FDC aprova, que a Anvisa aprova e que tem trabalhos falando os benefícios. Primeiramente, que qualquer assunto que você falar vai ter trabalhos científicos falando bem e vai ter trabalhos científicos falando mal. Agora, o interesse capitalista visando lucro com certeza está acima da sua saúde. Ninguém está preocupado com você. Então vamos pensar nessa seguinte analogia aqui, ó. Todo mundo sabe que o planeta vai acabar se continuar com esse índice de poluição, né? E nem por isso os presidentes dos Estados Unidos, por exemplo, né, que é o maior poluidor, né, querem baixar esses índices de produção para baixar a poluição. Eles não estão preocupados com isso. Ou seja, eles sabem que eles estão destruindo o planeta, que o planeta vai acabar por conta disso, entendeu? Que vai derreter tudo de gelo que existe. E nem por isso eles chegam e proíbem de poluir o mundo, né? Então a mesma coisa em relação aos óleos vegetais e ao leite. Faz mal, ponto. Vou falar do leite hoje, tá? Agora, ninguém está preocupado com você, não. Está preocupado é com lucro, se vai dar lucro ou não. E dá muito lucro. Então a culpa não é sua, né? Criaram, né, um mito, né? O leite dá força, o Hulk toma leite. Criança precisa de leite. Você vai ver que você está matando seu filho quando você está dando leite para ele industrializado, né? Então, mas criou-se isso, a culpa não é sua. Quem criou isso foi a indústria, né? Para vender, né? E eles te convenceram, eles me convenceram também lá para trás, entendeu? Eu acabei de postar uma foto no Instagram, dá uma olhada lá. Tomei leite a vida inteira, né? É culpa da minha mãe? Não, né? É culpa da indústria que enfiou dentro da cabeça da minha mãe que aquilo faz bem, que tem que tomar um leitinho quentinho de manhã antes. Então vamos começar destruindo os principais argumentos em relação ao leite, né? O cálcio e a proteína que dá músculo, que dá força. Lembrando que até esse momento eu estou falando de leite de vaca, leite tirado da teta da vaca ali, ó. Não é leite de caixinha longa-vida não, eu vou chegar lá. Então vamos lá, o leite de vaca tem 5 vezes mais cálcio que o leite materno. Acontece que a absorção ainda consegue ser menor do que a do leite materno. Mas por quê? Porque você que criou isso. Você acha que porque está ingerindo cálcio, esse cálcio vai direto para o osso, e não vai. É a mesma coisa que eu já falei no Tudo Sobre Dietas, né? Não é porque você come gordura que aquela gordura vai para sua gordura, vai para sua barriga. Não, o que te engorda é carboidrato, não é nem gordura. Por isso que o ovo não mata. O ovo tem colesterol? Tem, mas não significa que vai aumentar o seu colesterol sanguíneo lá do papel. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então a gente faz associações. Mas vamos lá, por que não absorvemos o cálcio como devemos do leite de vaca? Porque ele está totalmente desequilibrado, ele precisa de mais magnésio para ser absorvido, uma proporção de 2 magnésios para cada cálcio, e no leite de vaca é ao contrário, tem 2 cálcios para cada magnésio. E também a questão do fósforo. O leite de vaca tem muito fósforo, e o fósforo atrapalha a utilização do cálcio, ele entra no lugar do cálcio. Ou seja, seu cálcio do leite de vaca não é absorvido, e pior, ele fica no organismo e ele gera um monte de problemas, de cálculo renal a câncer, que nós vamos falar daqui para frente. Ainda tem mais um detalhe: o leite de vaca ele é ácido, ele acidifica pH sanguíneo, e para controlar essa acidificação do pH sanguíneo precisa de cálcio do osso. Chama tamponamento, tira-se cálcio para usar para
alcalinizar o pH sanguíneo, tamponamento. Então eu sinto em destruir seus sonhos, mas os países que mais consomem leite são os países onde se tem maior índice de osteoporose. E o contrário também é verdadeiro, onde se consome menos leite tem menos osteoporose. Então vamos entender, o cálcio tem que vir de folhas verdes, principalmente folhas verdes escuras, tá? A vaca não toma leite, ela come capim, ela come folha, é de lá que ela tira cálcio. E que eu saiba, a vaca não tem problema de osteoporose, entendeu? E ela não toma leitinho, até porque tem trabalho mostrando que se você pegar um novilho e dar como fonte de alimentação para ele o leite, o próprio leite da vaca, da mãe dele, ele morre, ele não sobrevive. Um trabalho científico bacana é o seguinte: quando começou-se a suplementar cálcio na forma de comprimido para combater a osteoporose, aumentou-se o índice de problemas cardiovasculares, arteriosclerose. Por quê? Porque o cálcio não pode vir sozinho, ele tem que ter boas associações. Ou seja, quando ele sobra no organismo, que é o caso do leite de vaca e da suplementação, ele gera aterosclerose, inflamação, problemas cardiovasculares e aumenta o índice de mortalidade. Quando surgiu essa ideia de tomar leite de vaca, Dr. Rodolfo? Criação do homem, né? Junto com as lavouras, que também é criação do homem. Criação de Deus, o homem era caçador, né? Então veja só como uma coisa é antiga. O homem começou a cultivar, começou a prender vaca para tirar leite da vaca. Ou seja, ele parou de consumir energia, né? Porque parou de caçar, não precisa mais, e passou a se alimentar com essas coisas. Isso aumentou com a Revolução Industrial, que trouxe dos campos para as cidades as comodidades, as alimentações, o leite, antes de estragar, e piorou demais nas últimas décadas, né? Quando realmente passou a dar muito lucro, né? E aí a disseminação em massa, marketing, divulgação, aumentou muito o consumo. Deve ser por isso, né, que as curvas de obesidade, de tipos de câncer, todas são assim, né? É uma constante subida. Aí, de curiosidade, você joga no Google lá curvas de CA de mama, CA de próstata, de obesidade. Você vai ver que o crescimento estrondoso se dá nas últimas décadas, né? Quando a gente passou a se alimentar só de fast foods e desse tipo de alimentação industrializada. Segundo ponto propagandístico do leite, tem proteína da força, da músculo, Hulk toma leite. Alguns probleminhas, né? Do tipo, para você consumir 30 gramas de proteína, você vai ter que tomar 1 litro de leite. Acontece que 80% dessas proteínas são caseínas e os outros 20% são proteínas do soro do leite. E você já deve ter ouvido falar que aquele suplemento de caseína é inflamatório, né? Que o pessoal usou bastante, mas que agora está tirando, porque gera muita inflamação intestinal. Então, para começar, desses 80% que é caseína, só 1/3 que absorve. Ou seja, você está perdendo proteína e você está gerando inflamação. Então, essa mesma quantidade de proteína que você ingere tomando 1 litro inteiro de leite e que só uma parte é absorvida, você consegue comendo 100, 150 gramas de carne branca, carne vermelha, peixe, frango, carne de vaca, clara de ovo. São proteínas melhores, proteínas de alto valor biológico, proteínas não inflamatórias, como as caseínas. Nós já vamos chegar no ponto onde o grande problema de saúde hoje chama inflamação. É ele que vai te dar um câncer, mas nós já vamos chegar lá. Então entendam uma coisa, pelo amor de Deus, o problema do leite não está na lactose, ou não está só na lactose. Então não resolveu o seu problema ainda. Então não é porque você está tomando um produto zero lactose que você está bem, entendeu? E tem mais um detalhe que talvez você não saiba. Lactose é um açúcar, né? Então tem pessoas que têm intolerância à lactose. Então tem reações claras de diarreia, de vômitos, e aí deixam de tomar, né? Mas tem outras que tem uma enxaqueca, que tem um desconforto abdominal, que tem cólica e que não sabe que é o leite, ou a lactose. Daí, como a onda veio forte em cima da lactose, inventaram o zero lactose, né? O free lactose. Então entenda uma coisa, não existe produto zero. Na verdade, eles colocam a enzima que digere a lactose, que chama lactase, dentro desses produtos, porque você já não produz mais lactase.
entre 4 e 9 anos de idade você deixa de produzir lactase. Deve ser porque você não deveria mais tomar leite, né? E você quer continuar tomando leite. Então a criança tem lactase, então o problema não está na lactose para a criança, né? O adulto é que não tem mais a lactase para digerir a lactose. E mesmo usando a lactase para digerir sua lactose, porque você não tem, você gera glicose mais galactose. E ninguém falou que galactose também é bom. Para dar um resuminho até agora, então o leite de vaca foi feito para o bezerro, tem características para ele, e o leite humano foi feito para a gente, né? Mesmo assim, o bezerro, que é mais inteligente, né, toma o leitinho dele e depois passa a comer capim, né? E a gente foi lá, além de não tomar o humano, foi tomar o dele, da vaca. Você vai assistir tudo, eu quero que você guarde só isso, pelo menos. O leite da vaca tem proteínas da vaca que geram reações inflamatórias no organismo humano. É assim, ó, seu corpo é uma máquina inteligente. Na hora que entra alguma coisa que ele não conhece, ele ataca. Ele gera anticorpos para combater aquele tipo de proteína. Você acaba de gerar inflamação, que é o grande problema de saúde, né? E tudo que inflama, incha. Então dá uma olhadinha na foto que eu postei, como eu estava inchado quando bebia leite. Mas isso é uma característica externa. Agora imagina lá dentro do seu organismo, gerando processos inflamatórios, dentro do seu vaso. Aí olha só, o que é aterosclerose? É um processo inflamatório dentro do vaso, que aí com excesso de cálcio, começa a entrar cálcio dentro do seu endotélio, e aí forma-se uma plaquinha que fica lá dentro do seu vaso. E essa plaquinha pode soltar, e quando solta dá o quê? Um AVC, um infarto, ou seja, o seu leite tem tudo para dar errado. Mas tem um probleminha maior até. Esses anticorpos que atacaram lá as proteínas do leite, eles ficam circulantes no organismo. E daí quando eles acham alguma coisa parecida com aquela proteína do leite, eles vão lá e atacam. E aí o que acontece? Chama reação cruzada. Eles podem atacar sua tireoide, gerando um problema de tireoide. Eles podem atacar suas células do pâncreas, gerando diabetes. Eles podem atacar os seus endotelios, gerando aquela plaquinha lá dentro do seu vaso, entupindo o seu vaso. Eles podem atacar a mielina, que envolve os seus neurônios. Por isso que tem trabalho científico relacionando a ingestão de leite com esclerose múltipla, que é uma doença gravíssima, talvez pior que câncer. Tem trabalho científico relacionando com tudo, do tipo as células do pâncreas sendo atacadas e parando de produzir insulina e gerando diabetes tipo 1. Para dar uma finalizada realmente em leite da vaca, leite que eu estou falando é leite tirado lá da teta da vaca. Eu ainda não cheguei na caixinha, eu ainda cheguei no formol, não cheguei em nada disso. Leite de vaca diminui IgA em crianças, por isso que crianças que tomam leite de vaca têm infecções repetidas de vias aéreas superiores. IgA protege as mucosas, protege as vias aéreas superiores e protege o intestino também. Por isso que as crianças têm amidalite, bronquite, tudo. Crianças que têm infecções de vias aéreas superiores repetidas têm que tirar leite. A primeira coisa que você tem que fazer na vida. Doutor Rodolfo, mas tem um monte de gente que fala bem do leite, que é anabólico, que estimula a mTOR. Ah, pelo amor de Deus, gente, tem um monte de coisa que estimula a mTOR, não precisa tomar essa bosta desse leite de vaca. Ah, mas se é assim, então o whey protein é ruim. Que whey protein é ruim? O whey protein é uma coisa pura. Você sabe quantos litros de leite são necessários para fazer 1 kg de whey protein? De 300 litros a 1.500 litros de leite para fazer 1 kg de whey. Você acha que aquilo é porcaria? Não, aquilo lá é coisa limpa. Por isso que é caro, porque tirou tudo de ruim que tinha no leite, tirou as caseínas, vem do soro, dos 20% do leite, aí limpa isso, fica só a proteína pura. O whey que eu tomo é isolado, é zero tudo, é zero lactose, é zero glúten, é zero açúcar, é zero tudo, só tem proteína de alto valor biológico lá dentro, é outra coisa, não tem nada a ver com leite. Então não me vem com balelinha de gente que leu artigozinho que tomar leite depois do treino é bom porque estimula mTOR, tem um monte de coisa que estimula mTOR, vai dormir direito, vai fazer dieta. A maioria dos que defende o leitinho no pós-treino é os marombeiros, gigantes, se enchendo de anabolizante e falando que é o leitinho que fez isso. Toma vergonha na cara. Agora nós chegamos no leite de caixinha, no leite longa-vida. Leite, entre aspas. Então vamos lá, vamos piorar um pouco o que já estava ruim. Você já deve saber que o leite humano passa por recém-nato lá, né, na amamentação, tudo, né, hormônios, passam proteínas, passa tudo para ele. Então vamos lá de analogia de novo, né? O que faz a vaca ficar produzindo leite o ano inteiro? Hormônios, né? O humano vai lá e injeta hormônios na vaca.
E essa vaca está simulando uma gestação e ao mesmo tempo amamentando, né? Uma coisa que Deus não criou, né? Ela fica o ano inteiro gestando e amamentando. Você já deve saber também que gestação é uma bomba de hormônios, né? Então a vaca está cheia de hormônios. E isso passa para onde? Para o leite da vaca. Então, para você ter só uma ideia leve, a quantidade de estrona, que é um tipo de hormônio, aumenta em 30 vezes mais no leite da vaca desse tipo. Dando um exemplo, tá? São 59 tipos de hormônios da vaca que passam para o leite, para o bezerro, né? Que é da mesma linhagem. Só que a estrona é um hormônio feminino, e é um hormônio feminino que em altas concentrações é altamente cancerígeno. E daí na criança que está tomando bastante leite de vaca, que começa a acontecer alterações na maturação sexual. A menina vai ter a puberdade mais precoce, eu não sei se vocês perceberam, mas isso já vem acontecendo há muitos anos, né? As meninas entram na puberdade antes do que entravam há décadas atrás, né? E os meninos? Os meninos criam peitinho, né? Porque o hormônio feminino dá peitinho no homem, chama ginecomastia. Fora isso, diminui a testosterona do homem, do menino, da criança, né? E fazem com que ele fique mais bonachão, mais letárgico, tenha menos força. E como eu já disse uma vez ou várias vezes, né? O problema dos hormônios são os hormônios parecidos com os hormônios que você tem no corpo, que não são bioidênticos. Que é o caso do seu anticoncepcional oral e é o caso desses hormônios que estão vindo lá do leitinho da vaca, desequilibrando o seu organismo, gerando efeitos colaterais por ocuparem receptores e não conseguirem sair desses receptores devido a funcionarem no mecanismo de chave e fechadura, onde essa chave não é idêntica, essa chave ela enrosca na fechadura e não sai. Por isso que tem trabalhos científicos relacionando o leite com CA de próstata, CA de mama, cânceres de uma forma geral, né? Principalmente cânceres relacionados ao sistema sexual, né? Por conta desses hormônios que são injetados na vaca e os hormônios que ela produz. Então, mais uma vez, a culpa não é sua, tá, mãe? A culpa é do que enfiaram dentro da sua cabeça e isso é uma massificação visando lucro, não é sua culpa. Mas, infelizmente, crianças que tomaram leite durante a infância vão ter mais problemas de saúde do tipo maior anemia devido à inflamação intestinal e perda de sangue pelo intestino, maiores infecções via respiratória por conta de diminuição de aumento de problemas cardiológicos devido a acúmulos, a entupimentos, né, inflamações endovasculares dentro dos vasos, que eu já falei, aumento de proteinúria, que é a perda de proteína pela urina, principalmente em crianças pré-adolescentes. Isso pode levar a problemas renais futuros, né, uma sobrecarga renal, além dos cálculos renais também por excesso de cálcio que não está utilizado. Alergias, né, aos diferentes tipos de proteína do leite, artrites, o ataque das juntas. Aqueles anticorpos circulantes lá acham proteínas parecidas nas juntas e atacam as juntas, fazendo inflamações nas juntas, artrites. Tem uma relação com o consumo de leite e autismo, tá? Tem alguns trabalhos científicos, não são poucos, falando disso, do leite e uma maior incidência de autismo. Tanto é que a incidência de autismo, que era baixa até décadas atrás, subiu muito. A incidência de autismo hoje no mundo é muito maior do que há 5 décadas atrás. E para finalizar, aumenta sim o índice de mortalidade infantil na alimentação exclusiva com leite materno e na alimentação com leite de vaca. Não só com leite de vaca exclusivo, mas com a complementação com leite de vaca. Aumenta o índice de mortalidade nas crianças. Mas vamos mais a fundo, né? Nós falamos dos hormônios, mas tem mais coisas, né? Do tipo pesticidas usados, antibióticos usados, tudo é passado no leite. Você já sabe. Temos também trabalhos provando, né, a presença de pesticidas no leite, né, e também a presença de antibióticos, né, que são muito usados, por exemplo, para tratar mastites, né, que é a inflamação na teta da vaca, né. E o leite, para durar aquilo tudo, né, ele é pasteurizado, né, ou ultra pasteurizado. Só que hoje sabe-se que o problema não está nas bactérias que estão presentes no leite, e sim no meio, se ele é propício ou não para essas bactérias crescerem, né? Então, se há como elas crescerem, isso é igual ao tumor.
O problema não está na mutação lá que gerou um tumor. O problema é se ele vai crescer ou não, se o meio favorece ele crescer ou não. Então isso é saúde, isso é inflamação. Se você é uma pessoa desinflamada, alimenta bem, faz atividade física, essas coisas não se desenvolvem lá, né? Porque o meio não é propício. Aí o seu leite longa vida é longa vida só para ele, né? Porque a sua vida vai diminuir muito tomando ele, né? Porque ele precisa de conservantes, ele precisa de formol, né? Você já sentiu o cheiro de formol? Aquilo, só de cheirar, aquilo ataca tudo. Você imagina tomar aquilo. Então, para ir finalizando, tentaram te enganar que o problema do leite... já que é muito problema, então o problema do leite está na lactose. Não, não tá. Até porque crianças têm lactase. Problemas do leite vão muito mais além, né? Você já viu, eu já falei, você já entendeu. Porque vocês são pessoas inteligentes. Se vai tomar ou não, o problema é seu. Agora, como a criança ainda não tem discernimento, não consegue decidir, então faz o seguinte, protege o seu filho. Você pode continuar tomando leite. E aí eu vi um cara indicando leite de cabra. Pelo amor de Deus, né? Não estamos falando mal do leite da vaca, o leite de cabra vai ter diferença no quê? É o outro mamífero. Mesma coisa, mesma porcaria. Quer ter alguma coisa para se substituir o leitinho da vaca, o leitinho da morte? Então vai de leite de coco, que eu ensinei ontem a fazer, e leite de amêndoas. E aprende a fazer em casa, não dá tanto trabalho não, aprende a fazer em casa, porque se vier de dentro de uma caixinha também provavelmente vai ter conservante e outros lá dentro. Não, gente, coloca algumas coisas dentro da cabeça. Deus não colocou a gente para tomar leite, a gente que foi lá e resolveu tomar leite. Deus não colocou a gente para comer trigo, a gente que foi lá e resolveu plantar lavoura e tal. Então essas coisas, quanto mais o homem cria, pior fica. Colocou em caixinha, chamou de longa vida, meu amigo, pode saber que não tem como fazer bem uma bosta dessa, entendeu? E tem que saber também, tem um monte de gente que defende porque dá lucro, larga de ser idiota, dá muito lucro, dá muito dinheiro. Então leite só faz bem para uma coisa, leite faz bem para economia, fato, ponto. Igual poluição faz bem para economia, fato, ponto. Mas para você não, ok? Principalmente para o seu filho. Então, evita, pelo amor de Deus. Tenta outras coisas aí. Um abraço e fiquem com Deus. Espero ter ajudado. Galera, mais 2 adendos, porque eu sei que as pessoas já estão me perguntando e vão continuar me perguntando. Um é o seguinte. Como eu falei, o leite ele pode gerar reações inflamatórias em vários lugares por conta daquela produção de anticorpos, né? De uma luta contra uma coisa que o corpo não conhece. Então isso pode gerar inflamações no estômago, gastrite, cólica, pode gerar inflamações em qualquer lugar, em qualquer parte do corpo. Então às vezes você tem um sintoma, uma coisa recorrente e não sabe do que é. Fica 30 dias sem tomar leite e vê. Às vezes é o leite que está te causando uma enxaqueca, por exemplo. As altas concentrações de hormônios, né, desregulam toda a sua parte hormonal, então começa a dar acne, né, um excesso de estrona, de progesterona. Para finalizar, a questão dos queijos e iogurtes. Tem uma concentração menor de lactose, porque ela é quebrada nesses processos de fermentação. Mas infelizmente é leite, galera. Entendeu? Então tem os outros problemas do leite. Se você come todo dia queijo, é ruim. Passa a comer uma vez por semana, talvez seja melhor demais, né? Se você não consegue tirar. Agora, comer todo dia